seja bem-vindo ao Linha de Frente, mais uma edição do nosso conteúdo de política aqui do Grupo Aratu, falando com nomes nacionais, nomes locais, nomes de Salvador, em relação a esse assunto que interessa a todos nós. Hoje, o convidado do Linha de Frente, ele é jovem, só que ele já tem uma trajetória na política aqui na capital. Ele é Duda Sanches, presidente do Diretório Municipal do Partido União Brasil e também vice-presidente da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, Duda, aqui no Linha de Frente. Prazer falar com você. Muito obrigado, Pablo. Prazer estar aqui com você, com todos que nos assistem através da TV Aratu, batendo um papo, falando sobre a nossa cidade, nesse já 9º ano de mandato aqui na casa, aqui na Câmara de Salvador, e acho que hoje a Câmara borbulha, né? Muitos assuntos, e esse papo vai ser muito consolidado, muito bacana aqui com vocês. O futuro da cidade passa pela Câmara. A Prefeitura é o poder executivo, mas a Câmara toma importantes decisões. Queria até que você explicasse para a população qual o papel da Câmara Municipal aqui no cotidiano nosso de Salvador. Pablo, a Câmara Municipal, ela tem uma série de papéis. O que a gente mais ouve é que o vereador, ele deve legislar, ou seja, criar leis, ele deve fiscalizar o executivo, as ações da prefeitura e ser esse elo entre o cidadão e a resolução do seu problema, eu posso dizer que é o maior desafio, principalmente em uma cidade tão diferente, tão complexa, tão pobre como Salvador. O vereador é aquela pessoa que está próxima do cidadão, próxima do problema mais simples, a troca de uma lâmpada, a poda de uma árvore, mas que envolve, que muda, mexe muito com a vida da pessoa, até aquela mais complexa, como trabalhar nas comissões dentro da Casa Legislativa, poder dessa forma ajudar as pessoas de forma macro, lidando com projetos como, por exemplo, de mobilidade urbana. Recentemente nós votamos e aprovamos legislações que modificam a parte de mobilidade, contemplando essas novas mobilidades, como o transporte por aplicativo. A gente presenciou recentemente, por exemplo, uma guerra nos aeroportos e em alguns outros locais sobre a legalidade desse transporte, que é uma tendência mundial, e passou pela Câmara Municipal essas decisões. Assim como as de aumento de ônibus, da tarifa de ônibus, a gente pode falar também que a altura dos prédios, que a gente tem que combater e ter uma sensibilidade muito grande para falar sobre esse assunto, que é a altura, o gabarito dessas edificações. Se vai fazer sombra na praia, se vai formar ilhas de calor na cidade, na parte menos litorânea. Então, tudo isso passa pela Câmara Municipal. E esses debates, eles são fundamentais no nosso dia a dia. Por isso, o papel do vereador é muito importante. E a população acompanhar o dia a dia da casa, da Câmara Municipal, é fundamental para que perceba, às vezes, algo que vai tocá-la diretamente. Eu posso dizer que a maioria dos projetos que na casa eles passam, eles são votados e aprovados, ele toca de alguma forma a vida de qualquer pessoa. Não adianta a gente dizer, eu não gosto de política, eu não acompanho, mas quem não gosta, quem não acompanha, vai ser governado por aquele que gosta, porque aquele que gosta ele vai eleger, ele vai votar, ele vai participar e vai escolher. E você que não gosta, não acompanha, vai deixar o bonde da história passar sem poder ter participado disso. Então é comum você encontrar Duda Sanches, qualquer um dos outros 43, né? 43 vereadores nas ruas, mas eles também têm um trabalho interno, um trabalho de votação e um trabalho de condução da sociedade a partir das comissões. Aí eu queria que a gente começasse a falar sobre as comissões. São 13 comissões na Câmara atualmente, não é isso? Permanentes, positivo. 13 comissões permanentes e algumas são temporárias. Você era presidente de uma comissão até bem pouco tempo atrás, uma comissão importante, cuidar do planejamento urbano, e você deixou de ser o presidente da comissão. Me parece até que o prazo não tinha chegado ao final. O que foi que houve? Que comissão era essa que você presidia? E o que foi que houve para você não ser mais presidente? Pablo, a Câmara Municipal de Salvador tem passado por um momento sombrio. Um momento nunca antes visto, observado, e a gente tem que falar sobre esse assunto. A presidência da casa, ela vem tomando algumas medidas ditatoriais e de forma monocrática, decidido pelo futuro da casa, e naturalmente assim se decide o futuro da cidade. Todos os projetos que passam pela Câmara Municipal de Salvador, eles tocam a vida de forma mais agressiva ou de forma mais sensível, mas toca a vida de todos os cidadãos. E as decisões que a presidência da Câmara tem tomado, elas têm modificado uma série de legislações. E
há pouco mais de 15 dias a gente viu de forma grotesca isso acontecer, assim, e que surpreendeu a todos nós. Vereadores, dos 43, a imensa maioria pode repetir, porque divide comigo esse mesmo pensamento, de que a gente precisa dar um basta nessa situação. Primeiro, a gente tem que falar da falta de transparência que a casa tem passado, porque no século XXI, a gente agora, no ano de 2022, a gente tem que buscar quanto mais transparência, melhor. Isso é o que a voz das ruas clama, isso é o que a população precisa para, de alguma forma, acreditar, ainda que com muita dificuldade, nos políticos e na política. Como eu falei, não adianta não gostar e não acompanhar a política, porque vai ser governado por quem gosta. Mas aqueles que participam, que se elegem, eles têm que agir com transparência. E não é o que tem ocorrido na Câmara Municipal de Salvador. Para até colocar, para a população entender mesmo, o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, que já esteve nessa cadeira algumas vezes, é uma pessoa de diálogo, um político experiente. E me parece que as coisas começaram a mudar, um comportamento na Câmara de Vereadores de Salvador começou a mudar desde que Geraldo Júnior aceitou o desafio de ser candidato a vice de Jerônimo Rodrigues do PT. Geraldo Júnior já falou aqui que sempre se portou de uma maneira independente na Câmara, porém ele estava bem alinhado com as questões da prefeitura, do ex-prefeito Assemineto, do prefeito atual Bruno Reis, e de repente ele sai como candidato a vice na chapa do PT. A partir daí que houve isso que você está chamando de temporada sombria na Câmara? Pablo, foi alguns poucos dias antes. Nós percebemos o movimento dele, não nesse sentido de se tornar candidato a vice do PT, porque isso foi a posteriori da eleição da mesa, inclusive ele contou com um apoio, podemos dizer assim, da nossa base, ele foi eleito com a maioria dos votos da casa, porém antes ele já tinha tomado algumas decisões monocráticas que vinham ferindo a individualidade de cada vereador, como, por exemplo, a modificação das comissões, que a gente já vai falar sobre esse assunto, que ocorreu no final do ano passado. Simplesmente, de forma sem transparência, os vereadores não compreendendo, de fato, o que teriam votado, porque as votações ocorriam de forma, na velocidade da luz, sem se falar a ementa dos projetos, e utilizando a cadeira da Câmara para constranger e ameaçar vereadores, como ocorreu um dia desse que ele afirmou ao vivo em uma rádio que iria dizer quem era o vereador que teria votado contra ele na eleição da mesa da Câmara, ele sabia e ele diria quem era o traíra, ou seja, ele estava ameaçando constranger alguém que não teria votado nele, sendo que o voto é secreto. É secreto? É secreto. Como é que ele saberia isso? Não sei. Nós especulamos que houve alguma violação através de câmeras, através de alguma coisa que soubesse, que dissesse, porque há câmeras, inclusive, posicionadas em cima do púlpito, onde pode-se ter acesso ao voto dos vereadores e, dessa forma, ele descobrir, saber e poder contar os votos. Isso é mais do que legal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o voto é secreto. Não é para você trair ou para você ser traído. O voto é secreto para garantir a individualidade, que você, ainda que ameaçado, ainda que com todas as armas contra você, você possa votar de forma independente e ninguém saber qual foi a sua decisão. Então, quando você se estabelece uma eleição da mesa às 11h30, foi a hora, no dia 29 de março, que saiu a publicação da eleição, convocando os vereadores para uma eleição da mesa diretora, que ocorreria às 14h30. Veja, qual é a essência do Diário Oficial? É da publicidade, transparência, é convocar os interessados para participarem de licitações, de uma eleição da mesa diretora da Câmara, dos mais diversos procedimentos. Como você convoca vereadores às 11h30 para uma eleição às 14h30? Está clara a má-fé, a falta de transparência, a tentativa de surpreender a todos e, nesse momento que ninguém sabia como agir ao certo, de fato, ele recebeu a maioria esmagadora dos votos da casa, inclusive do meu bloco, mas eu, no próprio momento na Câmara Municipal, me abstive do voto, afirmei, verbalizei, o vereador Cláudio Tinoco também. Outros dois vereadores não se anunciaram, mas ele não teve a unanimidade dos votos dos presentes e essa foi a forma que nós encontramos, individual, de agir. Mas o coletivo estava, de fato, combalido naquele momento. Mas os vereadores eles não concordam com o que aconteceu. Primeiro, é absolutamente inconstitucional, qualquer ouvinte
que qualquer telespectador que esteja aí nos assistindo pode pesquisar no Google alguma decisão no Supremo Tribunal Federal a favor da reeleição para presidente de Assembleia Legislativa, de Câmara Municipal, dentro de um mesmo mandato. O que é permitido são em mandatos diferentes. Quando a Câmara, vamos falar assim, ela é zerada, novos mandatos se iniciam, ninguém no primeiro dia do ano é vereador, não é presidente, não é vice-presidente, todo mundo ali está, digamos assim, começando do zero e você pode se reeleger presidente da casa. Mas no mesmo mandato isso é absolutamente inconstitucional. Eu desafio alguém a encontrar aqui uma decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal que seja a favor. Então a gente tem muita tranquilidade para saber que isso vai cair, que a Justiça será feita e que a inconstitucionalidade desse processo vai ser declarada. Porém, não foi só isso que foi votado naquele dia. E é isso que justifica essa nossa revolta, de fato. Todos fomos traídos pelo presidente da Câmara Municipal de Salvador. O que ocorreu, de fato, além da votação da mesa diretora da casa, foram uma série de mudanças no regimento interno da casa, na lei orgânica do município, não observando os interstícios que possibilitam essas mudanças, são os intervalos. Para você modificar a lei orgânica, nós temos um intervalo de uma votação para outra, um interstício, de 10 dias. O regimento interno de 48 horas. Nada disso foi observado, uma série de modificações de comissões, dando plenos poderes a outras comissões, a vice-presidente, ao que quer que seja, inclusive dificultando votações de projetos vindos do Executivo. Foram uma série de projetos que mostraram a má-fé naquele dia. Não foi simplesmente a reeleição da mesa diretora. Ao mesmo tempo, no mesmo projeto, foram votadas uma série de medidas que tornam a Prefeitura, ou melhor, querem tornar a Prefeitura refém do Poder Legislativo. Mas a independência ela tem que ser obedecida. Não estou aqui defendendo a Prefeitura simplesmente, só estou aqui chamando a atenção para a má-fé daquele processo que ocorreu naquele dia. E é por isso que os vereadores todos estão do nosso lado, na busca por essa justiça, estiveram nessa semana no Ministério Público. Aí no Ministério Público, eu estou com o Duda Sanches, ele é vice-presidente, veja bem, ele é o vice-presidente da Câmara de Vereadores, o presidente é Geraldo Júnior, e ele também é o presidente do Diretório Municipal do Partido União Brasil. Aí logo depois que isso aconteceu, você liderou um grupo, você, o vereador Cláudio Tinoco também, são os que mais aparecem, para ir reivindicar na Justiça, no Ministério Público. O que é que vocês estão reivindicando realmente? Pablo, o que a gente precisa, inclusive clamando a toda a sociedade que participe desse processo, é de transparência na casa. Após a votação que fez todas essas modificações em regimento interno e lei orgânica do município, eu tenho requerido à mesa diretora, ao presidente, as gravações de vídeo de algumas votações. Eu tenho feito o requerimento também de uma série de outros documentos que são absolutamente negados. Minto, sequer foram respondidos. Então, não foram negados, temos os protocolos, apresentamos isso ao Ministério Público e se tem transparência, se houve de boa fé e se foi votado da forma como deveria, as gravações, elas inexistem. A gente está voltando aos tempos de tempos onde as casas legislativas de cidades pequenas funcionavam dessa maneira. A gente está no século XXI, ano de 2022, na Câmara Municipal de Salvador, primeira do Brasil, com 3 milhões de habitantes na nossa cidade. A gente não pode permitir que esse tipo de atitude continue acontecendo. O que a gente quer é que, se for provada realmente a boa-fé e principalmente que todos os procedimentos foram seguidos, vamos mostrar as gravações, vamos de fato devassar a nossa casa, mostrar que as coisas aconteceram dentro da lei. Mas nós temos a plena convicção de que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma tentativa de modificar as legislações sem a participação dos principais envolvidos, que são os vereadores, que representam o povo. Então, naquele dia, a gente não sabia ao certo o que estava acontecendo. Foi uma discussão muito grande até acerca da decisão que nós íamos tomar sobre votação em Geraldo Júnior ou quem quer que seja, mas o que se vê de fato hoje é uma discrepância total do que a gente precisa, do que a cidade merece. A gente precisa de transparência, porque essa transparência não vai permitir que abusos aconteçam, seja com esse presidente ou com qualquer outro. Se nós permitirmos que isso aconteça, que as comissões elas sejam modificadas, como ocorreu ao apagar das luzes nessa semana, a gente vai permitir que tudo aconteça na cidade de forma monocrática e que não seja respeitado o pluralismo. Às vezes o que é bom para você é ruim para o outro.
Às vezes um bairro que você defende e que quer uma determinada frente de política, o outro ele já combate. E a gente precisa achar o entendimento disso. É para isso que existe a Câmara Municipal de Salvador. O senhor mencionou agora, Duda Sanches, ele é o deputado, o vereador do União Brasil, vice-presidente da Câmara, mencionou agora o trabalho das comissões. Aí é importante a gente dar um contexto para a população entender. Comissões, as 13 comissões permanentes, elas cuidam de temas relevantes para o cotidiano da sociedade e elas têm suas presidências, vice-presidências, seus integrantes permanentes também. E cada uma dessas comissões, a depender da importância dela, se o senhor me corrija se eu estiver errado, a depender da importância dela, ela é decidida em comum acordo no critério da proporcionalidade, dependendo do tamanho do partido na Câmara. Esse critério tem sido respeitado? Está sendo respeitado esse critério? Pablo, esse critério, ele obrigatoriamente tem que ser respeitado. Mas, nas decisões que há 2 dias foram tomadas na Câmara, isso definitivamente foi negligenciado, foi excluído. O que ocorreu foi a formação, uma vez que o presidente ele tem o poder de colocar no diário oficial, de dizer o que vai acontecer, ele excluiu partidos como o União Brasil. Nós temos 43 vereadores ao todo na casa, o União Brasil tem 6, o Partido Progressista tem 6, já estamos falando aí de 1/4 da casa, de 12 vereadores, mais de 1/4. Então, nenhum vereador desses partidos eles estão nessas principais 5 comissões que foram colocadas no Diário Oficial nessa semana. Comissão de Constituição e Justiça. É onde passam os projetos, são liberados para votação, não é isso? É o mais coração, importante, é o coração da casa. Todos os projetos de todas as comissões, eles passam, por último, na CCJ, para se declarar a constitucionalidade ou não desse pleito, dessa normativa, se realmente é obrigação do Legislativo legislar sobre aquele assunto ou não. É o coração da casa. Veja, ter o controle total dessa comissão, por parte de um lado ou de outro, você, obviamente, consegue uma hegemonia nesse processo. Mas o que vai dizer, qual é o critério utilizado para se colocar um partido ou outro? É a proporcionalidade. Nós precisamos obedecer essa proporcionalidade nessa que é a principal comissão. Mas não é apenas essa. Na comissão de transportes, será que só a oposição pode debater acerca do transporte? Será que só a oposição pode debater sobre o orçamento da cidade, a comissão de orçamento? Será que só a oposição, uma vez que é minoria, ela pode debater sobre o planejamento urbano da cidade? Vejam, os abusos são inúmeros e a caneta tem sido usada de forma monocrática e sem obedecer absolutamente nenhuma normativa, lei orgânica do município, regimento interno. Isso é escandaloso. Isso é, de fato, algo que nunca aconteceu na casa. E as comissões, elas debatem esses assuntos. São através das comissões que os presidentes, os membros das comissões são procurados para falar sobre os mais diversos assuntos, sobre classes profissionais que participam de determinados processos, como os rodoviários. Eles frequentemente procuram a comissão de transporte para debater, para pleitear, para protestar contra algo que eles julguem não está correto para a classe deles. Toda a parte de limpeza urbana também utiliza as comissões para fazer isso. Agora, a gente vê um abuso de poder, um escândalo de verdade nesse processo e que, com toda a convicção do mundo, a gente acredita que a justiça ela vai ser feita, que o judiciário vai intervir nesse processo. Nesse momento, o Duda Sanches está aqui falando a respeito de um bloco que ele acabou de mencionar, são 24 vereadores, pelo menos, que estão... Positivo. 24 dos 43 vereadores estão se colocando contrários a algumas decisões da presidência da Câmara. O senhor, eu sei que é bem próximo ao prefeito Bruno Reis. Está havendo, então, algum desequilíbrio entre a Prefeitura e a Câmara? Está havendo um racha, um afastamento muito grande? Um problema institucional está havendo aí? Pablo, o problema institucional, é claro, não podemos aqui negar a existência desse imbróglio, porque a cidade está assistindo, está observando através da imprensa, através das redes sociais, o que vem acontecendo. Isso absolutamente nada tem a ver com a decisão política do presidente da Câmara, Geraldo Júnior. Vamos deixar para a sua consciência
para o julgamento dos seus familiares, dos seus amigos, acerca dessa decisão que ele tomou de virada de chave política na vida dele. O que a gente está buscando é esse debate dentro da Câmara, porque não estão sendo observados os mínimos detalhes legais para se continuar conduzindo aquela casa. A gente não pode permitir, como vereador, temos que valorizar os nossos mandatos, as pessoas que acreditaram na gente. Eu, como vice-presidente da Câmara, não posso enxergar e nada fazer diante do que vem acontecendo. Então, assim, a Câmara ela tem seu papel, essas decisões elas não são necessariamente orientadas pelo prefeito Bruno Reis, mas nós, obviamente, temos em Bruno um grande parceiro, um grande amigo e, repentinamente, críticas vêm surgindo por parte da presidência da casa que não ocorriam 15 dias atrás. Críticas à gestão de A Bruno gestão Reis. de Bruno Reis. Então, está claro que E você acha que são críticas injustas? Absolutamente. São críticas que isso mostra como está sendo levada politicamente a condução da Câmara. Você, em 15 dias, se transforma, toma suas decisões, daí começa a criticar o Executivo, que não criticava em momento nenhum anteriormente, mesmo dizendo que tinha independência e tudo mais, mas era um parceiro de primeira hora. Você começa, você quer tornar refém o Executivo, colocando só membros da oposição nas principais comissões. Ora, está claro isso, está claro que está se utilizando a máquina pública para se fazer política de forma, no mínimo, que não condiz com uma Câmara Municipal como a de Salvador. Então, o que a gente está buscando é combater. E um momento histórico dessa busca pelo Ministério Público, Pablo, porque pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Salvador, a gente conseguiu reunir mais da metade dos colegas vereadores, ou seja, a maioria a necessária para aprovar absolutamente qualquer coisa, e levamos presencialmente e assinando o documento no Ministério Público. Isso é simbólico, isso mostra como a casa está insatisfeita com essa gestão do presidente Geraldo Júnior e vereadores que não estiveram lá, alguns estavam viajando, inclusive, porque mostraram seu interesse de participar, inclusive, a posteriori desse processo, não estavam fisicamente aqui em Salvador, porque tinham alguns compromissos, e outros já se posicionaram a favor. O que a gente está vendo é realmente uma reviravolta da Casa Legislativa contra uma gestão com um despotismo, com uma forma monocrática de definir os assuntos, mas aquela casa ela não se curvará diante disso. A Casa Legislativa ela tomará suas decisões em coletivo. A maioria vencerá o despotismo. Lá no Instagram, Duda Sanches, no Instagram pessoal dele, ele está publicando tudo, as fotos, os vídeos, os trechos de discurso, e todo mundo que tiver interesse em saber como está o andamento, pode ir lá no Instagram do Duda Sanches. O senhor falou agora de campanha eleitoral e é um tema que a gente precisa mencionar aqui. O União Brasil, partido do qual o senhor é presidente municipal aqui em Salvador, foi criado numa articulação do ex-prefeito Assemineto. Ele fez uma articulação que fundiu dois partidos, o antigo DEM com o PSL. Hoje é um dos principais partidos do Brasil, inclusive em fundo eleitoral, em fundo partidário, em tamanho de deputados federais, senadores. Como é que está a União Brasil em Salvador e na Bahia, na sua avaliação? Pablo, União Brasil, ele é uma potência nacional hoje, ele é o segundo maior partido em número de deputados no Congresso Nacional, também de senadores, e é o partido que hoje agrega, de certa forma, ele se destaca a nível nacional, e aqui na Bahia, em Salvador, não é diferente. O União Brasil, ele traz todo esse novo momento desses dois importantes partidos a nível nacional, e aqui já é uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa e disputará uma eleição muito forte. Primeiro que nós temos um candidato que é a bola da vez pelo que ele fez por Salvador. Assemineto, ele foi eleito, isso gostem ou não quem for oposição a ele, mas a população votou nele e aprovou ele como o melhor prefeito do Brasil em todos os anos da sua gestão. Não à toa, ele se cacifa, ele mostra como ele governará a Bahia e dessa forma os quatro cantos da Bahia eles já percebem isso.
Os 4 cantos da Bahia, eles observam, sentem a necessidade de ter essa mudança. Por um lado, tem a fadiga do material, o cansaço, da insegurança que nós vivemos diariamente, não conseguimos ir numa farmácia à noite, não conseguimos estar num barzinho, num restaurante, na rua. Essa sensação que eu sinto, que eu me preocupo com minha família, com minha esposa, com minha mãe, e que, de fato, a gente se sente enclausurado. As pessoas estão cansadas disso, estão cansadas de serem, da Bahia aparecer a nível nacional como a pior educação do Brasil. Essa fadiga do material, muitas vezes é natural, mas com o PT ela se acelerou. Além da fadiga do material, do nosso lado temos um candidato que mostrou toda a sua capacidade de gestão na capital. As pessoas que vêm na capital com frequência ou não, viam essa mudança e hoje Salvador é outra. Inegavelmente, quem está assistindo aqui pode afirmar isso, porque Neto fez com muita vontade. Ele se entrega completamente a um projeto, Pablo. E é muito bacana a gente ver a reação das pessoas quando essa autoestima foi devolvida. Eu estou no 3º mandato e tenho um trabalho muito forte em comunidades. Não teve nenhuma comunidade que a gente não conseguiu transformar com muita vontade. Construir uma praça legal, bonita, de ver os jovens celebrando e tocando violão e jogando futebol. E a gente lembrar disso tudo, um filme passa na nossa cabeça e a gente quer que esse filme aconteça na Bahia. A gente quer que a Bahia, nos seus 4 cantos, lá no extremo sul, lá no oeste, no norte, a gente possa ver essas cidades sendo transformadas também pelo poder da transformação de Assemineto, que foi aqui em Salvador. Então, assim, União Brasil, na Bahia, em Salvador, ele hoje é a bola da vez. Temos o candidato que é a bola da vez e temos muita fé de que vamos ajudar a Bahia a se transformar como Salvador foi transformado. Eu tenho a impressão, quando eu vejo o Duda Sanches falando, como presidente do partido aqui em Salvador, que o senhor considera Assemineto como favorito ao governo. Sim ou não? Com toda certeza. Com certeza. E agora, como presidente do diretório municipal, eu quero saber qual o cálculo que Duda Sanches faz para o número. São 61 deputados estaduais, viu? Quantos desses 61 cadeiras serão ocupadas pelo União Brasil? Olha, o União Brasil, pelos cálculos que nós fazemos, pé no chão, com todo o histórico dos nossos candidatos e com a certeza de que teremos uma eleição saudável, uma eleição com um candidato competitivo, e o União Brasil dificilmente fará menos de 12 cadeiras. Hoje, a gente já tem uma bancada grande, mas com os novos deputados que chegarão, que chegaram, que já Hoje vocês estão com quanto depois da fusão? Depois Alguns da fusão, mudaram de lugar, salvo né? engano, estamos com 10. 10. Salvo engano, com 10. A Assembleia tem 63 deputados. Então, a gente está falando de um cenário em que o União Brasil já é grande. E nós temos muitos partidos da nossa base aliada. Então, hoje, eu já posso te dizer que a gente tem o dobro dos partidos que o maior concorrente nosso, ele tem na sua base de apoio. Nós temos o dobro de partidos no estado da Bahia apoia Assemineto em razão dos que apoiam o outro candidato que se diz favorito, ou o segundo lugar nas pesquisas. Então, assim, a gente tem o 3º lugar nas pesquisas. Então, a gente tem um cenário de favoritismo, claro, mas isso não significa que trabalharemos menos. O trabalho, ele será conduzido e feito de forma muito firme e já está acontecendo. Nessa semana, Assemineto está em Poções, está rodando a Bahia. Toda semana ele está rodando praticamente 10 a 15 municípios no estado. E isso é muito trabalho e mostra a dedicação que ele tem, a vontade que ele tem. Neto, ele é muito predestinado. Ele senta, ele foca, ele cobra dos seus e ele faz as coisas acontecerem. Eu posso dizer porque os 9 anos que eu tenho de Câmara, 8 foram ao lado dele na prefeitura. Já fui seu líder de governo, seu vice-líder de governo, já fui sou presidente do partido dele. Então, tenho muito orgulho de poder levantar esse nome e tenho certeza que a Bahia só tem a ganhar com o Assemineto governador. Duda Sanches, presidente do União Brasil em Salvador e vice-presidente da Câmara de Vereadores da capital. A primeira Câmara de Vereadores aqui do Brasil. Muito obrigado pela presença no Linha de Frente. Boa sorte, Duda. Pablo, muito obrigado. Parabéns pelo programa. Sou um admirador da TV Aratu
do seu trabalho, da seriedade com a qual você conduz a sua carreira e dizer que a gente está aqui à disposição, através do @DudaSanchesBA no Instagram, no Facebook também, o @DudaSanchesBA. Vamos lá bater esse papo e chamar a população para se aproximar da Câmara Municipal, dos vereadores e acompanhar os nossos políticos. É importante mesmo a gente acompanhar o trabalho, o dia a dia dos vereadores na Câmara, porque isso se reflete no nosso cotidiano. Para isso que temos o Linha de Frente aqui na Aratu, para trazer informações com os personagens, com as personalidades que estão tocando esse segmento importante. Até um próximo encontro aqui no Linha de Frente.